Oi, gente. Hoje eu vim aqui para falar algo com vocês, assim, algo delicado. Mas é algo que precisa ser falado, mas falado com cautela. Estava vendo hoje um post de um profeta que eu sigo e alguém fez a pergunta para ele sobre os 3 dias de apagão que estão falando que vai haver, eh, sobre esse que por muitos também é chamado de apocalipse da internet. E então, quando eu fui ler os comentários, né, tem pessoas muito preocupadas, tem pessoas dizendo que ficou desesperada e começou a comprar coisas, ia comprar, e que não conseguia dormir, que quase entrou em pânico. Vi pessoas dizendo que não acredita nisso, que isso é coisa para comércio. Eu ouvi muitos comentários, já vi comentários de pessoas dizendo que sim, que pode haver sim, mas nós não precisamos nos preocupar. Mas eu vim aqui para compartilhar algo com vocês que eu senti no meu coração, de compartilhar, porque eu sei que foi o Senhor que trouxe à minha memória, sobre algo que aconteceu um pouquinho antes de começar, a pandemia, né, lá em Nova York, que a gente estava morando em Nova York, agora a gente está morando em Massachusetts. Então, eu me lembrei disso. Eu recebi um áudio de uma amiga minha, é uma pessoa que não envia, não é aquela pessoa que fica assim enviando fakes, não. Ela envia coisas de informações que ela sabe assim que vem de fonte segura. Então eu ouvi aquele áudio e eu fiquei assim, eu vou ser sincera com vocês, eu fiquei, não em pânico, não desesperada, mas muito preocupada mesmo, entende? Com algumas coisas que eu já estava escutando que estava acontecendo na Itália. E naquele áudio, né, falava de uma pessoa que trabalhava, em um porto, eu não vou dizer de qual estado, né, não, porque senão depois, né, não vai ter como essa pessoa passar mais informações seguras pra gente. Então essa moça trabalhava em um porto e ela estava vendo muitas coisas acontecerem ali. Muitas comidas, assim, vindo, assim, comida, mais comida do que o de costume, muitas coisas e o pessoal fazendo comentários sobre armazenar comida e tudo. Ela disse: "Gente, eu quero falar uma coisa pra vocês. Se vocês podem, armazena comida e comprem papel higiênico, papel toalha, essas coisas assim que não vai, né, coisas assim que vocês sabem que as pessoas se estocam, que vai faltar no mercado". E eu já tinha passado pelo supermercado, já tinha dado uma olhada, eu tinha comentado com o meu marido que eu estava achando muito estranho que as prateleiras dos supermercados estavam meio que vazia nessas áreas aí de papéis higiênicos, papel toalha, com ovos, leite, água. Entende? Um dia eu fui comprar papel higiênico, não havia. Eu falei: "O que tá acontecendo com esse pessoal? O pessoal tá com problema". E quando eu recebi esse áudio, eu enviei. Enviei para algumas pessoas e vi também um post em um grupo e compartilhei. Eu falei que eu também tinha recebido um áudio e e que era de fonte segura. E inclusive até a administradora perguntou para mim se eu tinha certeza. Eu falei: "Olha, certeza eu não posso te dar, que eu não trabalho lá, mas, o áudio de fonte segura, né, ok". Então teve pessoas que acreditaram, teve pessoas que aceitaram, teve pessoas que agradeceram, teve pessoas que ignoraram, teve pessoas que questionaram e duvidaram, entende? Então vocês sabem, quando às vezes quando se trata dessas coisas assim, tem pessoas do jeito e a gente não pode julgar, né, porque cada um é cada um, a gente faz a parte da gente, acredite quem quiser. 2 semanas depois, 2 semanas depois começou a pandemia. Começou a aparecer casos, na cidade onde a gente morava, em outras cidades, entende? Começou pessoas morrerem. E aí as pessoas, os meus clientes que eu tinha, que eu limpava, né, apartamentos, casas lá, começaram a cancelar. O meu marido, também já não pôde mais trabalhar, o trabalho dele também, não estava, não podia, porque era trabalhar com pessoas. Então, ficamos os 2 dentro de casa. E eu fiquei meio que preocupada, pensei: "E agora? Como é que nós vamos fazer?". Porque o governo tinha falado que não era para sair nem nas ruas, tinha proibido sair nas ruas, que não era para ficar zanzando, caminhando, era só se fosse por emergência, de carro e tudo, né. E ok, né, eu fiquei meio preocupada e eu fui falar com Deus. Eu fui falar com Deus e ele me falou o porquê que ele estava permitindo tudo isso, através da palavra de Deus. E eu fiquei um pouco tranquila. E a minha amiga me mandou uma mensagem do Brasil perguntando como que a gente estava. Eu falei: "Olha, eu agora definitivamente
eu acho que eu estou sendo testada a confiar. Então eu estou vivendo esse processo de confiar totalmente em Deus, porque eu não sei como que vai ser. Eu falei para ela, estamos os dois dentro de casa, então eu não sei como vai ser, mas eu sei que vai haver provisão, eu creio. E Deus nos proveu. E nós fomos prósperos, não foi só provisão, foi prosperidade, nós prosperamos. Toda a pandemia, meu marido teve Covid 2 vezes, graças a Deus. Eu não peguei, porque Deus, ele sabe, né, de todas as coisas, ele sabe do amanhã. E eu sei que ele não permitiu, que era para eu estar cuidando do meu marido e de outras pessoas também, que ele colocou no meu caminho para cuidar. Ok. Então agora tenho ouvido muito. Ouvi a princípio, né? A gente fala de boatos, mas depois eu comecei a ver vídeos, vinha um vídeo, vinha outro. Vinham falando sobre isso. Primeiro falaram que era só no Brasil, que ia parar, que ia ficar sem energia, sem isso, sem aquilo, tá? Sem internet. Depois falou que era o mundo. E depois eu vi uma alerta de fonte segura e sem pânico, sem passar pânico para as pessoas, porque tem vídeos que as pessoas, elas passam pânico, elas não passam alerta e fala do que a Bíblia fala sobre isso. Então o que eu vim falar aqui para você, se você pode a prevenir, se você pode comprar, se você pode, a previna sim, entende? Se você pode, compra comida, o que você puder comprar, compra sim, comida, papel, água, essas coisas assim, grãos, coisas de primeiro socorro, baterias. Então, gente, o que eu tô tentando passar para vocês aqui é o seguinte, que a gente precisa sim se cuidar, precisa. Nós estamos vivendo o tempo de Noé, e no tempo de Noé, Noé estava construindo a arca e avisou o que ia acontecer, e as pessoas zombaram de Noé. Falava, né, chamava, muitos falavam que Noé era louco. Imagina que não falavam. Podia falar que Noé estava espalhando pânico, né? E, aquele louco construindo a arca ali. Entende? Noé, o quê? Ele manteve a sua comunhão com Deus e ficou tranquilo ali construindo a arca, né, junto com sua família ali. E claro também, né, com a ajuda que Deus mandava para ele. E assim é Deus conosco. Então, se você pode, quem pode, faz. Compra sim. Eu tenho conheço muitas pessoas que estão comprando. Agora, se você não pode, é como eu vi comentário lá de pessoas falando assim: olha, a gente está vendendo almoço para comer a janta, como que a gente vai comprar comida? Não se preocupe. Se você não pode, só confia. Os que confiam tudo coopera para o bem daqueles que confiam em Deus, está escrito. E também em João capítulo 14:1, a palavra vai dizer, Jesus disse assim, não se turbe os vossos corações. Credes em Deus, credes também em mim. Você pode ir lá ler. Leia, medita na palavra, se alimenta da palavra, porque ela nos fortalece. Ali está tudo que nós necessitamos. A palavra de Deus é o manual da vida. Tudo está ali, tudo que nós necessitamos está escrito na palavra de Deus. Se nós sentarmos, tirar um tempo, buscar ter comunhão com Deus, nós vamos suportar. Nós vamos suportar esse processo. Nós sabemos, né, que Deus está no controle de tudo. Deus, ele guarda. A palavra de Deus em Salmos 125 vai dizer assim, que aqueles que confiam no Senhor são como montes de Sião que não se abalam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se você confia nele, Senhor, eu não vou ignorar. Eu sei que as coisas tendem a piorar, mas eu creio também que o Senhor cuida dos seus. Eu creio que o Senhor é aquele que mesmo, Senhor, se for preciso eu entrar em uma cova de leão, uma cova de leões, o Senhor vai estar ali para fazer o leão dormir, ou até mesmo para fazer ele louvar comigo. Eu sei, Senhor, que se eu precisar atravessar o mar, o Senhor vai abrir. E se o Senhor não quiser abrir, o Senhor me faz caminhar sobre as águas. É assim, essa é a fé, a confiança em Deus. Se você for ler Salmos, eu vou colocar aqui na legenda para vocês. Ela está falando sobre o que Deus fez. No livro de Jó fala sobre a grandeza de Deus, tudo que ele fez, quem ele é. Então eu quero dizer para você, não ignore, mas também não desespere. Confia em Deus, busque
a Ele, procura ter comunhão com Deus. Para você que não sabe o que é comunhão com Deus é quando você procura obedecer a palavra de Deus, quando você começa a ler, na palavra diz, medita neste livro dia e noite. Por quê? Por causa de tudo isso que está acontecendo. Nós sabemos que isso vai acontecer. E tem coisas piores que eu não vou falar aqui. Eu tenho ouvido de profetas, pessoas sérias do reino de Deus, que eu sigo, entende? Mas aonde é que eu me fortaleço? Na palavra de Deus. Não tem outro lugar, gente. O melhor lugar é a presença de Deus. Como é que a gente se fortalece? Adorando a Deus, louvando a Deus, sendo como Paulo e Silas. Você conhece a história de Paulo e Silas? Eles foram presos, eles estavam presos. Eles não esperaram as portas ali da cela abrir para eles louvar. Eles começaram a cantar. Eles começaram a louvar a Deus e as portas se abriram. Se você fizer isso, a porta que você está esperando vai abrir. Eu vi muita gente falando, né, preocupada com quem está nos hospitais, as pessoas que estão nos hospitais. Você está preocupado com isso? Ore. Ore. Se você pensou nisso, com certeza é Deus falando para você, mostrando isso para você estar orando, intercedendo por essas pessoas. Olha, Deus não desampara o justo. Deus não desampara. Ele conhece o coração da gente. Mesmo que seja uma oração do Pai Nosso, pensando naquela pessoa, por exemplo, você foi ao hospital ali, encontrou ali, por exemplo, uma Marioneide, vou falar um nome assim mais diferente, né? Você encontrou Marioneide no hospital e ela está ruim ali no hospital. Aí você pensar, meu Deus, e se vier essas coisas, como que vai ser para Marioneide? Você se ajoelha e fala, Senhor, eu não sei como pedir por ela, mas eu vou fazer a oração que Jesus deixou. Aí você começar, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém, amém e amém. Assim, Senhor, eu oro em nome de Jesus. Ele sabe qual é o pão que você precisa a cada dia. Ele sabe de tudo que você precisa. E Ele está aí agora, ó. Ele está aí agora, dando para você tudo aquilo que você precisa. Só basta você crer, tá bom? Que Deus abençoe.